Olá, sejam bem-vindos à 10ª aula sobre a API do Navisworks. E nessa aula nós vamos estar falando sobre movimentação dos objetos no Navisworks. Neste painel, que é o mesmo da aula passada, porém com algumas adições aqui de funções, eu criei aqui botões para estar me ajudando a mover os itens na cena. Tanto mover, quanto rotacionar e também fazer o reset da posição original do objeto selecionado. Vou selecionar esse item aqui da cena e então vou utilizar aqui uma das funções que eu desenvolvi. Clicando em um desses itens, clicando e segurando o botão do mouse, eu vou estar movendo ele ao longo do eixo que eu desejo. Também posso rotacionar o objeto. Estou rotacionando ele em torno do próprio eixo. E por fim eu posso fazer o reset da posição desse item para a posição original. Esse é o assunto da aula de hoje. Vamos lá. Aqui no Visual Studio, a princípio, eu criei aqui algumas variáveis para me ajudar a mapear os eventos de seleção dos objetos. Criei aqui um timer, que a cada evento tick desse timer, eu executo a verificação para saber se aquele determinado botão está pressionado, e assim eu sei se eu devo mover o objeto em torno do X ou do Y, seja em torno de qual eixo for. E também se eu devo rotacionar ou fazer o reset. Aqui eu defini uma cor para o background da label. Toda vez que eu passo o mouse sobre uma das labels, ela é pintada de verde. É assim que eu identifico qual eixo, ao longo de qual eixo eu devo mover o objeto. Este evento, ele acontece aqui. Toda vez que uma label recebe o passar do mouse sobre ela, então eu defino que o backcolor dessa label é igual a esta variável que contém a cor que eu desejo. E no método logo abaixo, toda vez que o mouse deixa a região daquela label, o backcolor dessa label volta à sua cor original, ficando então de verde somente a label que está com o mouse sobre ela. Quando eu clico em um das labels, eu executo o seguinte método. A princípio, no construtor dessa classe, que é o cTools, eu iniciei aqui a escuta do seguinte evento. O timer que eu criei lá em cima, que é o translate time, quando o evento tick dele ocorre, eu chamo este método, o método translate. Aqui no método translate, a princípio, eu verifico se o botão esquerdo do mouse está pressionado. Caso ele não esteja pressionado, eu simplesmente retorno e não ocorre nada. Caso ele esteja pressionado, então o primeiro método que eu chamo é o método moveElements. Neste método, eu criei aqui uma variável chamada ACD, apontando para o documento ativo do Navisworks. E em seguida eu criei aqui
uma variável para cada eixo e criei aqui uma variável que contém o incremento que eu quero mover ao longo de um determinado eixo. Em seguida, eu começo a verificar qual label está pressionada com o botão esquerdo do mouse. Eu verifico pelo seu backcolor, porque quando o mouse passa sobre uma das labels, o backcolor daquela label é definido por uma cor conhecida que eu defini no método que eu expliquei anteriormente. Então, caso o botão esquerdo do mouse esteja pressionado e a cor de uma dessas labels seja esta cor, então eu sei que eu devo mover o objeto selecionado naquela direção. Então eu preencho essas variáveis com o valor 1 ou menos 1, onde 1 quer dizer que, ou melhor, na verdade eu preencho essa label com o valor da variável incremento. Então, dependendo da label que está pressionada, eu preencho a variável x, y ou z com o valor do incremento ou com um valor negativo do incremento, para que ele seja movido na direção contrária a um determinado eixo. Então eu faço essa verificação para os três eixos y, z e o x aqui em cima. Em seguida eu verifico se os valores foram preenchidos ou se nenhuma das labels estava pressionada com o mouse. Em seguida eu preciso mover os itens que estão selecionados. Eu poderia mover todos de uma só vez. No entanto, cada modelo que vem para o Navisworks, ele pode ter uma unidade de medida diferente um do outro. Os modelos do Revit, eles vêm para o Navisworks com a unidade de medida em pés. E outros modelos podem vir em metros, milímetros e diversas outras unidades. Então, por isso, eu movi aqui cada item selecionado individualmente. Aqui dentro do try, eu estou criando uma variável chamada SE, que aponta para os itens selecionados na cena. E então eu faço aqui um for each na variável SE para movimentar então item por item separadamente. A variável IM, ela aponta para o item que está selecionado e todos os seus ascensores. E então eu retornei o primeiro item desta hierarquia, deste item, que contém o valor model diferente de null, porque é este elemento que vai me retornar a unidade de medida que eu desejo saber qual é a unidade de medida e então poder mover o item em uma unidade conhecida, que no caso eu estou utilizando milímetro. Então, quando eu for mover este item, eu estou movendo ele 5 milímetros. Então, a variável SC, ela me retorna uma escala que vai fazer com que eu possa multiplicar o valor 5, que corresponde a 5 milímetros, pela unidade do modelo o owner deste item que eu estou movimentando. Em seguida, eu crio um vetor que eu desejo utilizar para movimentar o item que está selecionado. A variável MV, ela é formada pelo valor preenchido na variável x
vezes a escala que eu obtive na variável SC. E eu faço isso para todos os eixos x, y e z. Assim eu estou movimentando o item 5 mm ao longo de um determinado eixo. Em seguida, então, eu crio um transform 3D, que é o que vai fazer com que o objeto se movimente em uma determinada direção com um determinado valor. E, por final, eu uso o seguinte método que está dentro do documento ativo para fazer, então, a movimentação do item selecionado. Então aqui eu estou dizendo qual item eu devo movimentar, e aqui eu estou dizendo qual é o Transform 3D que eu devo utilizar para movimentar esse item. E em seguida eu informo que após fazer essa movimentação, eu desejo fazer um update da vista corrente. Então assim eu faço a movimentação de um objeto aqui no Navisworks. Vou colocar aqui um breakpoint e vamos então debugar aqui o nosso código. Então o nosso código começou a funcionar e o timer já começou a ser executado. Como eu não estou pressionando nenhum botão do mouse no momento, eu vou simplesmente finalizar aqui a execução desse método. Vou mover o meu breakpoint aqui para baixo e vou dar um F5 para o meu código passar a correr sem breakpoint. No entanto, quando eu clicar com o botão do mouse sobre qualquer item do Navisworks, essa função vai ser executada. Porém, lá no método moveElements, eu verifico qual dessas labels está pressionada. Como nenhuma delas está pressionada, então os valores não são preenchidos. E então eu simplesmente finalizo a execução desse método. Vou mover o breakpoint para este ponto. E então, quando eu clicar em uma dessas labels, então eu vou estar, neste caso, fazendo a movimentação do objeto. Vou abrir aqui um modelo. Vou selecionar este item. E aqui então eu vou clicar com o botão do mouse sobre o Y+. Quando eu cliquei com o Y+, então eu identifiquei qual botão, eu identifiquei então qual eixo eu preciso movimentar. Então aqui no caso o Y foi preenchido com 5. Caso eu tivesse clicado no Y-, então aqui eu teria o valor -5. Aqui eu tenho a seleção corrente e o item corrente eu vou estar movimentando aqui no for each. E então utilizei este método para estar movimentando este item. Vou desmarcar aqui o breakpoint para o nosso código funcionar livremente. Então, se eu segurar aqui esta label com o botão esquerdo do mouse, eu vou estar movimentando o objeto selecionado na cena. Para fazer a rotação do elemento corrente, eu utilizei a mesma lógica de identificação de qual label está pressionada. Porém, neste caso, o Navisworks ele espera que você informe os valores de rotação em radianos.
Então, neste caso, eu estou movimentando o item 3 graus, porém para o Navisworks eu preciso informar em radianos. Por isso eu estou multiplicando aqui o valor 3 por π dividido por 180, que vai me retornar o valor deste ângulo em radianos. E então eu faço a movimentação desse item. No entanto, no momento que eu vou movimentar este item, eu preciso de um pivô, que neste caso, onde eu vou estar rotacionando, eu preciso movimentar este item para o 00 do meu modelo, rotacionar e depois movê-lo de volta para a posição que ele estava. Vou colocar aqui um breakpoint. Quando eu clico no botão na Label Turn, eu vou estar então, para cada item selecionado, eu vou estar pegando a posição central deste item e estar utilizando como pivô para estar rotacionando este item. Então a variável lock contém o centro do bounding box do item selecionado. Eu salvei esta posição na variável mb e criei uma posição invertida da alocação desse item, que eu vou utilizar na sequência. A princípio eu preciso estar movimentando este item para a origem, então eu vou movimentar este item utilizando essa variável mo, que é a alocação do item corrente, porém invertida. Então aqui eu criei um transform 3D e aqui eu movimentei este item para o 00 do meu modelo. Aí então eu vou fazer a rotação deste item. A variável im ela não está sendo utilizada. Eu vou deletá-la do código. Agora eu vou estar então fazendo a rotação deste item. A princípio eu preciso criar uma variável do tipo rotation 3D que contém o ângulo que eu desejo movimentar e a informação em torno de qual eixo eu desejo movimentar este item. Neste caso, eu estou informando aqui que eu desejo movimentar este item em torno do eixo Z. Por isso eu criei aqui uma variável do tipo UnitVector 3D, onde o x está 0, o y está 0 e o z está 1, ou seja, o meu item vai ser movimentado em torno do eixo z, com o ângulo desejado. Em seguida eu criei um transform, onde eu estou informando aqui a rotação e também a posição para onde eu desejo movimentar este item, que é a variável mb, que contém a posição inicial deste item. Então vou dar um F10 aqui e essa função vai criar então o transform do item desejado. Vou desmarcar aqui o breakpoint, vou usar o F5 e então o avatar ali na cena está sendo movimentado ali livremente. Para fazer o reset da posição do item, eu estou verificando aqui se a label lb_reset está pressionada e utilizo aqui o seguinte método. Eu criei aqui uma variável acd que aponta para o documento ativo do Navisworks. Em seguida eu criei a variável se que aponta para os elementos selecionados do documento ativo. E utilizei este método
para estar fazendo o reset dos objetos selecionados. Vou desmarcar aqui o breakpoint. Então eu posso movimentar aqui livremente o meu item. Rotacionar livremente e depois fazer o reset. Este código vai estar disponível para download. Espero que a explicação tenha sido útil e até a próxima aula.